Salve, salve, molecadas e molecadas! Tudo bom, gente? Deu sexta-feira e deu o quê? Território Livre FM, não é mesmo? Bem-vindas aí, os meus amigos do Pensar Ribeirão Pires, da Rádio Pérola da Serra 87,5. E vamos começar que já são 4. Eu gosto daquele negócio da rádio, como que é? Leonardo Henrique, qual é o horário? 16 horas e 30 Repita. 16 horas e 30 Acho magnífico essas coisas da rádio. Bom, enfim, hoje na Rádio Tem Teatro, a gente vai conversar sobre a Escola Nacional de Teatro, sobre a mostra que está acontecendo. Vamos conversar um pouquinho sobre produção cultural, que eu acho que faz parte do nosso convívio, não é não, meu Deus do céu? É difícil a vida. Mas vamos lá, como que estamos, meninas? Opa, chegamos, gente, tudo bem contigo? Porque com nós tá tudo certo. Essa tarde está maravilhosa, um calor que a primavera tá chegando, gente. Já chegou os bichos lá em casa, barato, longo, já tô, olha. Pelo amor de Deus. Tá difícil. Gente, calor. Gosta. Só Isabela gosta. Cadê o Kaique? O Kaique nos abandonou. E é isso aí, gente. O programa tá foda. E vamos aí. Vamos que vamos falar sobre teatro. E é isso aí. Ah, eu gosto de calor, gente, mas é porque eu não gosto de transpirar. Eu amo calor. Dá pra ter calor sem transpirar? Pra mim tá Sem tudo parar. bem. É tão lindo o céu, maravilhoso. Só não gosto dos insetos. Desculpa, insetos. Desculpa, insetos. Desculpa, insetos, mas é porque eu queria vocês mortos, né? Não, É isso. tadinhos, mas não. Só não chega perto de mim. Sei. Então a gente vai começar. Como que é 55? O número 55? Sabe Deus, né? É isso o nosso programa. Assim. A gente começa o programa 50. Foda-se. Não entendi nada, mas ok. Não importa. Segue. Nosso programa 55 começa então na 87,5. E aí, Leonardo? Tá quentinho aí na sua cabine? Pouquinho. Seguimos aí Território Livre nessa sexta-feira, 21 de setembro. Se o meu áudio não chegar aos amigos e amigas do Pensar Ribeirão, transmita os meus votos de uma boa tarde. Olá, Pensar Ribeirão Pires. O Leonardo agora fala, tipo, uma, sei lá o que, legenda, a gente pode colocar assim, o Leonardo está falando nesse momento. Mas enfim, o Pensar Ribeirão Pires, a gente vai daqui a pouco dar um salve especial aí pros meninos e meninas, e aí a gente se apresenta direitinho. Primeiro eu vou pedir pra nossa convidada falar um pouquinho, e aí depois a gente segue com o nosso baile, certo? Bem-vinda. Obrigada, muito prazer em estar aqui com vocês hoje. É muito bom quando a gente pode sentar, falar de cultura, falar de teatro e falar para tanta gente. É muito gostoso. Obrigada pelo convite. Ah, ela é generosa com tanta gente. A gente espera também. Adoro. É muito gostoso, assim. É o que a gente fala sempre para todos os nossos amigos que sentam aqui, que é uma rádio é uma rádio comunitária, é uma rádio democrática, super aberta, e a gente fica muito feliz quando a gente consegue dar um pontinho nessa rede que a gente está tentando construir, assim. As meninas que trouxeram a experiência que vocês tiveram juntas no festival, eu acho que vocês podem tomar a frente em relação a isso, que foi legal, assim, como é que a gente chega numa escola, porque a gente já falou tanto sobre o teatro em Ribeirão, falar do teatro da cidade vizinha, assim, como é essa escola, como essa escola funciona, do que se trata essa mostra de Solos Breves, Isso. o nome. Como que anda, porque começou semana passada, se eu não me engano, não foi? Foi, dia 14, foi o primeiro dia. E vai até dia? 6 de outubro. Um tempão, assim. Uhum. E a gente pode falar um pouquinho depois da programação. Mas é legal a gente conversar sobre essa produção mesmo, essa produção artística que é de teatro, mas que lá no teatro a gente vai falar um pouco sobre música, a gente vai falar um pouco sobre artes plásticas. O bom do teatro é isso, né? Que a gente pode pôr tudo no meio, no forno, e ver no que dá, assim, né? Entender como que é esse método, essa pedagogia, até pra gente, se pá, tirar um exemplo, né? Quem sabe Ribeirão Pires, não é mesmo? O nome de escola a gente já tem, agora a gente só precisa um pouco de incentivo para que essa escola e os orientadores tenham a ferramenta, o tempo e a proposta correta, para que assim a gente tenha a nossa escola finalmente, não só institucionalizada, porque isso ela mas formada mesmo, estruturada, e aí tendo esse pensamento pedagógico mesmo. Certo? Vamos fazer o nosso resumão da semana, então, e aí a gente engata depois na Escola Nacional? O resumão, ele começa já na sexta-feira, né? A gente sai daqui, eu e Leonardo, e vai direto para Rio Grande.
gente. Naquela chuva. Numa chuva torrencial. Ah, coisa de estreia, gente. A gente sai daqui e vai assistir a estreia do Guarda-Roupas de Histórias com o grupo Feijão Arroz, que é um grupo aqui de Ribeirão. E aí eu peço que vocês tomem a palavra, meninas, para falar de como foi a estreia, como é que foi esse processo artístico até chegada em Rio Grande. Como foi a travessia de trem? Gente, estreia, né? Sempre chove. Não tem jeito, sempre chove. Mas foi divertido. Foi trabalhoso também. O processo inteiro e até o próprio dia. Porque Rio Grande da Serra é um pouco longe. Mas o teatro foi maravilhoso. É muito incrível bom. o teatro. Achei É um bem teatro bom. novo, né? Porque não faz tanto tempo que ele foi aberto, inaugurado, enfim. Mas foi muito legal, o público nos acompanhou. Obrigada, público. Por mais que o Gente, uma tempo casa tivesse da hora, cheio, né? Da hora. eu achei que o público foi bem Resistente. Foi. E foi muito legal muito feliz. a troca e vamos para as próximas apresentações de Guarda-Roupa de Histórias. Eu preciso lembrar de alguns pontos do Guarda-Roupa de História, que é o que mais me surpreende, que é... Quantos atores? 20 atores. 20 atores. Quantas músicas? Guarda-roupa. 17 músicas. Quantas coreografias? Então, cada música tem duas. No, Que é muitas. muitas. Ou Ou seja, muitas muitas. coreografias. É isso que mais me surpreende, assim, no Fejanca, que é como que você arrasta, né? 20 e tantos adolescentes pra cima de um palco. É incrível. É muita gente, né? Muita Hoje em gente. dia se faz mais isso. O que vocês estão fazendo? Um musical, né? É, um musical. Não escolhe uma peça, tipo, normal. Ah, eu vou fazer um musical, né? Já que é pra, né? O que eu acho engraçado do guarda-roupa é que você não imagina que vai sair, tipo, 20 pessoas de dentro do guarda-roupa. Mas Isso que eu acho tem um incrível. guarda-roupa, vocês saem Tem. 20 pessoas de dentro do Tem o guarda-roupa? guarda-roupa, Aí é 20 surpreendente, eu acho pessoas, muito bom, velho. 20 atores, mais de 20 Tô falando que é muito bom. Eu acho muito A atriz, bom. eu acho foda. Não, mas eu como plateia. É mesmo, assim, tipo, real. Assim, é claro que eu já conheci o grupo, eu já sabia que ia sair uma galera. Mas a dinâmica que acontece é divertida. É um infantil. E aí, eu, como chata, né? Porque quando você estuda teatro e você vai ver teatro, você não é mais plateia limpa. É insuportável. isso, Você né? você é insuportável. Porque aí, por exemplo, eles são super dinâmicos, né? As interações são frequentes, né, com a plateia. E aí a crítica, fico... Não, de verdade, assim, eu vou assistir um infantil, eu sou uma adulta, velho. Eu sou velha de espírito desde meus 15. Então, eu fico olhando a criança, assim, eu falo assim, se ele riu, eu dou risada. Se ele riu, eu dou risada. E tinha um molequinho que tava sentado na nossa frente, que ele é que... Ai, rádios. Ele abaixava, assim, ó, pra dar risada do que tava acontecendo. Aí você falando assim, chegou. Chegou. Se era pra esse ser o objetivo, chegou, assim. Bom, enfim. Não, e a sensação é essa mesmo, assim, porque Leonardo falando, pensar em Benevides. como um grupo, né, independente, faz uma peça com 20 atores e atrizes, é fantástico isso, né? Porque geralmente você vê isso nas produções, com patrocínio, enfim, o Sesc, os musicais, ou escola, porque aí tem que colocar toda a turma em cena. E o meu grupo somos em 5 e é um terror para bater as agendas. E aí isso é desesperador em pensar em um projeto grandioso. Enfim, é fantástico. Parabéns Valeu. pelo trampo e a experiência. Valeu, muito E tem trabalho. outra coisa que eu queria falar do Teatro de Rio Grande. Posso? Pode. Será que está muito ruim, meu áudio não chega na live? Bom, Vamos- ninguém disse nada. Tá tudo bem por enquanto. Vamos indo, qualquer coisa eu vou falando, vou fazendo a Simultâneo. simultânea. Quem Isso. está na rádio, quem está pelo site da Rádio Pérola da Serra, está acompanhando, então, com certeza. Se alguém estiver na live e não estiver, dá um toque. Bom, não está me ouvindo, então... Mas, enfim, tem 2 painéis do Cobra no Teatro de Rio Grande da Serra, eu achei isso fantástico, só que ao mesmo tempo foi uma pena, porque tinha um monte de coisa na frente. Eu acho que é cartão postal, né? É muito atrativo, é muito bonito de contemplar, enfim, e é algo que chama o público também. Dá vontade de bater na porta ali dos moços que cuidam do teatro e falar assim, oi, tudo bom? Então, você sabe quem é o Cobra? Então, mano, é que ele tem painéis na Europa. Não é porque ele tem painel na Europa, não. Eu posso falar, ele tem painel na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Ele é o cara que pinta aqueles murais gigantescos e que leva o nome do Brasil pro mundo. Então, é esse cara que veio aqui dessas pinceladas que você tá colocando as coisas na frente.
Aí o Leonardo louco ficava assim, gente, nossa, isso vai riscar. Nossa! Porque eram aqueles painéis de madeira com um pneu, né, embaixo. Provavelmente era uma exposição, mas é bem inapropriado o lugar onde colocam essas coisas, porque, gente, eu não acredito, eu não quero acreditar, que a pessoa que pensou um painel do Cobra dentro de um teatro não saiba quem é o Cobra e não saiba a importância que o ABC tem. Em Santo André tem um painel do Cobra também, ou em São Bernardo, não lembro, mas é na parede de um jornal. Não sabe a importância que tem um painel do Cobra em Rio Grande da Serra. Mano, nem o trem se pá chega em Rio Grande da Serra e o Cobra chegou. Entendeu? E aí você coloca uns negócios na frente. Você fala assim, não, amigo, não faz isso não. Tipo, é a valorização da arte urbana ali. Tipo, na sua cara. E é tão bonito de ver, mano. Ele tem um na Paulista, no final da Brigadeiro, assim, que é tipo um prédio gigantesco, que é maravilhoso, que você fala assim, nossa, o Cobra. E a gente não podia tirar uma selfie em Rio Grande, porque não dava, porque tinha negócio na frente, sabe? Ô, gente de Rio Grande, eu sei que tem bastante gente de Rio Grande que acompanha o Pensar, eu vou até entrar na câmera agora. Gente de Rio Grande, eu tô aqui, olha, eu tô aqui, gente, pra falar assim, faça um apelo ao secretário de Cultura da sua cidade pra deixar aquele painel maravilhoso do Cobra exposto. Aquilo é divino, gente. Quem não sabe quem é o Cobra, dá um Google aí. E quem gosta de arte urbana, grafite, artes plásticas, mano, conheçam o Cobra, conheçam o trabalho desse cara que é foda. Vamos seguir? Saindo de Rio Grande, pegando o trem de volta, a gente vai falar sobre o Minutos em Cena. Uou, gancho. Oh, nossa, maravilhosa. Hoje eu tô maravilhosa. Minutos em Cena. O Minutos em Cena foi um evento aqui de Ribeirão Pires, no sábado também, né? Foi sexta, foi a estreia dos meninos. Sábado teve Minutos em Cena. E aí eu vou pedir pra vocês que participaram do Minutos em Cena falar pra gente, explicar um pouquinho a dinâmica do evento. O Minutos em Cena, ele acontece no Centro Cultural, aqui de Ribeirão. E é uma proposta, assim, de vários grupos de teatro que participam com cenas ao mesmo tempo. Porque o Centro Cultural é um espaço com várias salas, é bem grandão, assim. Então, cada grupo, ele se inscreve antes, uma semana antes, e tem 10 minutos para fazer uma cena. E as cenas começam juntas e terminam juntas. Então, é bem legal. O público é dividido em grupos. Rotatividade. É um negócio bem dinâmico. E foi bem legal essa... É o que? A terceira vez que acontece? É o terceiro ano que tem. Terceira edição. E eu cheguei no final, né? Porque eu sou uma assalariada. E aí, eu me surpreendi com a quantidade de público, assim. É claro, a gente sempre espera, assim, do tipo, queria ter 200 pessoas. Mas eu acho que a quantidade de público que teve no sábado, acho que foi muito bacana, assim. Não sei se lotaram a sala, se tinha um espaço legal, mas eu fiquei surpreendida, assim. Dá uma coisinha do tipo, que legal. A galera subiu o morro, né? Sim, acho que o público tá aprendendo a lidar com Minutos em Cena, né? Porque desde o primeiro teve essa participação do público, era pouquinho e eram 4 apresentações. Então ficava bem pouquinho em cada sala. Dessa vez era pra ser mais, mas pra lotar, era pra ser 4, a gente fez 2. Aí deu uma lotadinha na sala, assim, então foi bem mais gostoso, acho, de apresentar. Sonharte? Foi mais caloroso, apertado. Mas foi ótimo, foi uma ótima experiência de repetir as cenas. Você tem o time de entender ali o que foi a primeira sessão e já fazer diferente na segunda, já experimentar outras coisas na segunda, pro segundo público. Foi um pouco apertadinho no espaço, porque era uma sala, não era a maior sala, mas foi legal a proposta. A gente conseguiu encaixar o que é num espaço aberto, num espaço público, pra uma sala e rolou, acho que rolou. Mas aí a gente torce pra ano que vem ter mais público e mais apresentação. Sim. Porque a primeira é pra esquentar, né? A segunda você já tá no pique, aí acaba. Como é a proposta do evento, você repetir várias vezes a mesma cena, é mais legal quando tem essa repetição. Fiquei com essa sensação. Só no primeiro ano teve as 5 apresentações. Sim, aí no segundo diminuiu, mas diminuiu mais um pouquinho. Só pra Andréa entender um pouquinho, aqui nesse território livre existem 2 grupos de Ribeirão, assim, distintos e iguais em algumas semelhanças, assim, que é o Feijão com Arroz, que é esse grupo que tem núcleos, né? Eles têm o núcleo da terceira idade, o núcleo de adultos e o núcleo de adolescentes. Então, não são só 23 adolescentes.
Não, é maior. É maior. É maior. Que A bom, bagunça né? é maior. É, Que bom. sim. E é um grupo que tá na luta aí há um tempão. E a gente tem o grupo chamado Sonharte, que é dirigido pelo Leonardo, que é ele mais 4 meninas, que tem 5 anos, Léo. Em novembro, 5 anos. E que fazem uma resistência no espaço público mesmo, que o ensaio deles era, né? Porque agora não dá pra ser mais. Não dá pra ser mais. Num jardim japonês que a gente tinha aqui, e a proposta deles é a proposta urbana e tal. E é isso, assim, só nesse pequeno núcleo temos 2 grupos de teatro que estão aí na labuta. Que legal. É bom saber, é bom conhecer. Porque por mais que a gente esteja pertinho, assim, não tem muita troca, né? Entre as cidades. A gente não se fala tanto, não conhece tanto. E eu tô bem feliz de estar conhecendo o que vocês estão fazendo em Ribeirão. Porque tem bastante coisa acontecendo aqui que eu não sabia. Agora, agora no sentido de como... Eu acho que a gente cansou um pouco de ser porque Ribeirão é uma província. Falei aquilo que eu não podia falar, que era Ribeirão? Falei. É uma província mesmo, assim, né? A gente é uma cidade que é pequena, elitizada, onde os trabalhadores dormem e saem para trabalhar e a elite fica para governar. Então, o movimento artístico, ele é um pouco na resistência mesmo. Sim. Sempre aconteceu. Sempre, assim, sempre. Eu faço teatro desde os meus 12 anos e antes disso, ou seja, já tem 15 anos, 17 anos. E antes de mim já existiam muitos que já faziam isso há muito tempo. Então o movimento artístico em Ribeirão, ele é forte, ele é da resistência. Mas tem aquela coisa que todo mundo tem que fazer a sua parte. O movimento independente faz a parte dele e a prefeitura tem que fazer a parte dela, que é a formação de base, que é o estímulo ao fomento, enfim. Algumas iniciativas que cabe sim ao poder público e a gente não vai tirar deles a responsabilidade que eles têm para com a educação e cultura da cidade, né? Eu acho que o que está acontecendo agora é a gente está se olhando um pouco, assim. De uns 2 anos pra cá, a gente vem construindo essa rede mesmo. Falando assim, vamos quebrar essa parede que tem aqui no meu grupo e vamos chamar não sei quem pra fazer parte. Vamos subir então. A prefeitura não vem até nós, então nós vamos até a prefeitura. A prefeitura gostou? Achou legal o projeto? Tamo aí, mano. Ninguém vai negar uma parceria com a prefeitura. Só que a gente é um povo magoado. Então a gente tem que ter as nossas maneiras também, os nossos argumentos. Então é isso, quando dá pra fazer a parceria nós faz, quando não dá nós faz sozinho, mas a gente tá construindo uma rede muito legal e a juventude tem uma parcela gigantesca em relação a isso, assim, muito mesmo, porque é uns moleques que estão na atividade. Eles saem da sua casa para fazer teatro 24 horas e voltam articulados e tal. Isso eu acho que já acontece lá, né, no movimento estudantil, quando começa em 2013, quando a gente começa a ver os nossos estudantes tomando a voz em escola, não só de arte, mas escola normal, né, a educação formal. Eu acho que isso está acontecendo na área artística também, o que contribui muito. Porque a gente, velhão, tá um pouco cansado, né? A gente tá desgastado um pouco dessas lutas. Dá um cansaço. Dá um cansaço. Tempo, a gente precisa desse sangue novo, dessa energia que eles trazem, que é deles. E é tão produtivo, né? Quando essa energia ela é bem focada, é tão produtiva. E a gente aprende tanto com eles, né? Sim, então, sim. E aí tá legal. E aí é isso, assim, a gente vai ganhando espaço. E aí é legal. Vamos falar então do outro evento que aconteceu no sábado também, que foi o aniversário da rádio, que a gente completou 15 anos. E aí eu vou dizer para vocês, meus amigos do Pensar, os meus amigos da Rádio Pérola da Serra, que esse foi um dos eventos que a rádio proporciona, mas nesses 15 anos a gente já saiu muito com essa rádio, a gente já levou esse estúdio para muito lugar. Só o Território Livre a gente contou um ano, agora em 1º de setembro, e em um ano a gente gosta de números, às vezes, a gente é de humanas, mas a gente gosta de números. A gente trouxe para essa rádio, nesse estúdio
humilde, mais de 100 convidados, contando com todos os grupos de teatro que passaram por aqui. A gente já tá no nosso 55, que eu não sei falar em numeral, sei lá, e 55 programas. A gente já levou a rádio como estúdio para a praça, a gente já levou a rádio como estúdio para o Centro Cultural, porque é um dos projetos do Território Livre, que é como que a gente leva o nosso estúdio lá para o Centro Cultural e a gente faz o programa de lá, assim. Quando a gente grava alguma coisa e posta nas nossas redes, são 15 anos de resistência da rádio. E eu digo para vocês, meus amigos, o aniversário tá aí, o mês de aniversário tá aí, mas a festa só tá começando. A festa só tá começando porque a gente precisa, sim, dizer assim, parabéns pela resistência da rádio, parabéns ao seu Ademar, que tá aí nesses 15 anos só de rádio, né? Porque a gente antes desses 15 anos tem todos os anos de uma rádio pirata, que é uma resistência da bexiga para se manter também. Então, calma. Essa pequena confraternização que a gente teve no sábado, e o Rogério tá de parabéns porque sustentou um evento legal. O bailão também foi super legal, a Renata, os meninos que compareceram lá, os voluntários da rádio que compareceram na praça, isso mesmo, a gente tem que ocupar os nossos espaços públicos. Parabéns à rádio pelos 15 anos, mas o Território Livre promete que é só o começo, certo? Então vamos lá. Mano, vamos falar bem rapidão então do som da casa A gente vai pro apoio. Vamos pro apoio? Beleza, então. E aí a gente volta, quando a gente voltar, a gente já volta com a Escola Nacional tomando de assalto. O nosso projeto Som da Casa, e meninos, meninas, se vocês quiserem, é assim. A gente tem um projeto no Território Livre, que é o Som da Casa, que é o projeto que a gente recebe música, poesia cantada, uma trilha sonora de uma peça que você e seu grupo de teatro compuseram. A gente traz para nossa rádio e coloca na nossa playlist. O Território Livre é feito pela playlist de vocês. Então, gravou uma música no celular, o áudio ficou, tranquilo, dá pra gente fazer, dá pra gente colocar numa rádio, manda pra gente que a gente coloca assim na rádio e amanhã a playlist do nosso evento será inteira do Som da Casa. Segura! Então a gente vai ter Jaque Cipriani, Espinhela Caída, que vai estar lá ao vivo a partir das 16h. Rap mesmo. Poesia falada, direto da USP. Mentira, que os moleques é direto do Iramaia. Tá fazendo EAD agora. Eu penso que eu não conheço esse pé de barro. Então vai ter, na nossa playlist tem Jaque Cipriani, Espinhala Caída, De Quebrada, que é do de Ouro Fino. A gente tem Bia... Nunca é. Júlia Mendes. Júlia Mendes, eu vou pensar assim, Bia... Mentira, Júlia. Júlia Mendes. A gente tem 808 CRIO, que é um grupo de rap feminista lá no Nordeste, que tem a Lilian Araújo como nossa representante ribeirão pirense. A gente tem, quem mais? Raí Andrei. Andreu e Raí. A gente tem vários artistas que são... Mosaico aí com vários grupos. Verdade, isso, mano. A gente vem recebendo um som da Mosaico que é da hora, que nasce na Batalha Clandestina. É isso. Então, você que tem aí, tem o interesse de mandar o seu som pra gente, procura a gente nas redes, são várias. A gente tá no Pensar Ribeirão Pires, no Facebook, Pensar Ribeirão Pires e Movimento Agrupar. No Instagram, territoriolivre.fm. No Twitter, @território. Ou se trombar... Território, Twitter. Ai, tá vendo? Você que é dona do Twitter. Então, como? FM Território. Isso aí. E aí, ou então, colou com nós na rua, trombou nós na rua, pede o WhatsApp. Manda pelo WhatsApp que a gente dá um jeito, a gente põe na rádio também. Muito importante que a gente construa essa rede, você divulga nós divulga vocês e fechou. Certo, Leonardo? Hoje a gente tocou De Quebrada, Vigal, Isabela Leal. Uou. A Isabela é tímida. Amém. 808 CRIO. Então, beleza. A gente vai no 87,5 pro apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta com a Escola Nacional de Teatro tomando conta da Pérola da Serra. Nossa, que bonitinho. Tá só pra lá Olá, Pensar Ribeirão Pires, tudo bom com vocês? A gente hoje está com a Escola Nacional de Teatro aqui na rádio. A gente vai conversar sobre a mostra que está rolando lá em Santo André e que de antemão a gente já faz o convite para vocês colarem lá, super pertinho da estação. Desce de trem, é só subir Oliveira Lima, é rápido. Depois a gente explica como que faz para chegar lá.
Mas cola lá, vamos fazer essa rede entre Ribeirão, Santo André, estimular a arte, não só aqui, mas lá também. São parcerias e parcerias. Tem alguma dúvida? Pergunta aí também. Essa live vai ficar durante a semana. Se você que tá vendo isso durante a semana quiser dar um comentário, a gente tá monitorando. Então a gente vai te responder também. Então é Território Livre, FM, tem teatro na rádio. Ai, gente, esses horários de me irritar tanto. Pior que em todo lugar, né? Não é, tipo, obrigatório, não tem muito o que dizer, né? Eu dou muita risada assistindo. É só que eu dou risada. Ele será dia 27 de outubro, para o sábado, das 19 às 22 horas. Acho que a gente pode começar falando do que é a Escola Nacional, do trabalho que é desenvolvido lá, e aí o microfone é seu, assim. Tá. Vocês vão me perguntando se vocês quiserem vir pra cá. Ou pra eu não desandar e falando eternamente. A gente gosta São quando dois Quanto você... É claro, vocês são bem organizados. Como que... Não, eu ia fazer uma pergunta do tipo, será que você sabe? Tá, você quer saber. Que é a quantidade de alunos que hoje você tem na escola? Tem mais de 300. Você sabe, Karina? É mais de 300. E é de idades diferentes, não é? Vocês têm um... A partir de 5 anos. Eu lembro que tinha... Aí não tem um limite, né? É que são cursos também diferentes, né? Tem curso de formação, mas tem curso para desinibição, aí tem infantil juvenil. Eu dei uma olhadinha porque eu stalkeei as pessoas, porque até pra eu saber, Não, né? tem que. Eu vi que tem alguma divulgação que vocês colocam na sede, porque vocês têm duas? Tem. Ah, nossa, quando eu conheci só tinha uma. A gente tem a da Senador e tem uma na Genor de Camargo, que é uma rua pra cima da Perimetral. É pertinho uma da outra. É essa que eu conheço? Eu acho que você deve conhecer a da Senador, que é a mais antiga. Porque essa outra unidade tem 5 anos. Agora em setembro, acho que a gente faz 5 anos lá. É uma casa. As duas são. A da Senador é a que tem o teatro, onde tem as apresentações. A da Genor de Camargo a gente está construindo ainda o teatro lá. Então é um espaço com mais cara de casa. Lá. É maior, mas a gente está com salas sem o teatro ainda. Já está levantando. Literalmente, vocês estão lembrando tipo, do chão mesmo, assim? Tinha um espaço lá, um quintalzão. A gente falou, vamos lá. Precisa. A gente tá, eu acho que é mais loucura que coragem. Nesses tempos, resolver botar dinheiro no teatro só pode ser maluquice, gente. Não é coisa de gente, não. Voltamos então no 87,5 do Pensar Ribeirão Pires, a gente nem saiu. Então vamos lá, vamos para aquilo que hoje faz a nossa mesa. Vamos falar então sobre a Escola Nacional de Teatro de Santo André, né? E aí, Andréia, o microfone é seu. Eu acho muito legal a gente começar a conhecer a história mesmo da escola. Como é que a escola surge, qual é a proposta de ensino dessa escola. Legal. E aí, vamos pra frente. Vamos embora lá. Bom, essa semana a gente completou 26 anos. Há 2 dias atrás. Então, eu cheguei na escola há 16. Então, eu digo que eu peguei uma criança, adotei uma criança e agora já é uma adulta, né? Já passou por todas as fases, né? Adolescência e tal. Mas a escola surgiu, na verdade, em 92. Ela foi fundada pelo Renato Jacobi, que segue sendo o nosso diretor-geral. E, inicialmente, era um centro cultural, né? Não era uma escola só de teatro. Então, tinha teatro, na época tinha curso de modelo. Olha. Que não é da época de vocês, uma época em que a gente tinha, assim, curso de passarela. Também não é da minha mãe fez. Ela fez, né? Não foi lá, mas ela chegou a fazer. Então, na década de 90 era muito forte isso, todo mundo queria desfilar. Pelos Misses também, porque era bem forte na época. E aí tinha também aula de música e tal. E aí, em 2002, foi quando eu cheguei na escola e aí já era teatro só. Já não tinha mais cara de centro cultural, já era
Espaço Cultural Stanislavski, o nome. Aí já era teatro. E em 2002, quando eu cheguei, a gente resolveu mudar tudo e fazer estardalhaço mesmo. Tudo que tinha a gente resolveu rever. Então a gente reviu os formatos dos cursos, a duração, tinha a ideia de fazer o curso técnico, então a gente começou a amadurecer essa ideia. E foi aí que mudou de nome para a Escola Nacional de Teatro. Mas a gente considera o tempo todo, né, os 26 anos, porque é o Renato que estava à frente disso e tem essa história toda, que é uma história muito rica até. A gente às vezes fica desenterrando histórias e aparecem coisas muito legais. E aí em 2002 foi quando mudou e a gente começou a trabalhar um catálogo maior de cursos, se dedicar para a questão do curso técnico, porque é um processo muito difícil abrir um curso técnico. Sim. Levou um tempão de estudo para a gente conseguir fazer isso, desde adequações de prédio até questão pedagógica mesmo. Grade curricular, né? Que é super rígido com relação a isso, quantidade de professor, documentação. Dá um trabalhão manter, mas eu acho que é uma segurança para o aluno também, né? Porque a gente acaba tendo que seguir muitas leis, muitas regras, mas ao mesmo tempo esse aluno, ele tá garantido que ele vai ter o diploma dele, vai ter o DRT, enfim. Tem certas facilidades que o curso técnico de teatro dá, não só como segurança, do tipo, não, mas eu vou ter um diploma. O diploma, ele é importante mesmo, mas no mundo tão louco que a gente vive de edital, um negócio chamado DRT é de um divisor de águas mesmo, assim. Se a gente tem uma escola que tem um pensamento, e não só eu te entrego um DRT, como foi o meu caso, é muito importante mesmo, assim, porque você sai pensando na empregabilidade do cara que está fazendo teatro também. Porque falar de teatro e falar de dinheiro, ou falar de emprego, é sempre uma frase clássica, assim, do tipo, o que você faz? Teatro. Não, mas você trabalha com o quê? E aí um curso técnico, ele te dá uma bexiga de um carimbo, porque é um carimbo, né? Um adesivo na carteira de trabalho, e que às vezes abre algumas portas que se você não tem, você não abre, você não entra, né? Eu acho que essa é uma das facilidades do curso técnico, e lembrando que tá aqui em Santo André, né? É uma escola que está partindo da gente. Tem outras maneiras de você ter o DRT? Sim, existem outras maneiras, muitas, tantas, só que é um pouquinho mais difícil, né? Porque você tem que levar uma papelada, mostrar aí para comprovar horas, enfim. Eu acho que uma escola técnica, ela encurta um caminho e que é bacana pra gente. E o que a gente tenta também é enfatizar a questão da formação, né? Porque às vezes a pessoa chega lá, já teve informação de que precisa de DRT em algum lugar. E ela já chega lá perguntando do DRT. Só que a gente sabe que o DRT é o resultado final da coisa. É tipo o primeiro dia de aula e você pergunta assim, não, mas qual vai ser a peça? Exatamente. Tinha um processo. Calma aí, amigo, dá uma segurada. Então, a ideia é sempre a gente bater essa tecla da formação, de que o importante é isso, né? Qual é o conteúdo que você está tendo, o que você está aprendendo, como é que isso vai resultar profissionalmente para você, porque se a gente está falando em formar profissionais, você está falando que você quer que essa pessoa viva disso, que ela não quer ter 2 trabalhos, né? Como muitas vezes quem faz teatro precisa ter, né? Então, eu quero formar esse aluno para que ele realmente possa viver do que ele gosta, que ele faça o que ele gosta da vida dele, que seja legal, bacana. Então, para além da questão do DRT, a gente enfatiza muito isso. Às vezes a gente perde uns alunos, né? Mas faz parte. É o processo, Normal. né? O processo, ele é rigoroso e ele já faz a sua autoavaliação, assim, né? Tipo, os resistentes ficam. Ou quem entende que o DRT, ele faz parte da qualidade do seu trabalho. E não é ele que dá a sua qualidade, entende? Porque quantos e quantos atores a gente não vê aí que tem o DRT, mas tem a praxis. Olha, vou usar Marx. Quantos não conseguem fazer o uso do argumento e da prática junto por uma arte de qualidade, uma arte que se sustenta, e não só financeiramente, se sustenta como vida artística, mano. Não é qualquer um que tem o privilégio de ir até uma escola de teatro e falar assim, vou fazer teatro, mãe. Não é, sabe?
sabe? Então, o pensamento pedagógico ele tem que passar pela empregabilidade e pela qualidade artística, pela estética também do negócio, porque senão você vai... E você sabe que isso é uma coisa que eu até tava falando esses dias em aula, porque o aluno, às vezes, ele é mal acostumado. Olha eu falando. Pode falar, professora. Ele é mal acostumado. Eu vou explicar por quê. Tá tudo ali na mão, né? Você tem o professor ali que pode te dar tudo o que você precisa saber. Aí o professor vai e fala, olha, fulano, tem que treinar a voz todo dia. E fulano não treina. Aí tem lá o espetáculo no final de semana, perto da sua casa, baratinho, lá na NT, R$10 o ingresso. Aluno não vai e tal. E aí essa semana uma menina me mandou uma mensagem no Instagram, que às vezes as pessoas me procuram no Instagram pra saber sobre formação de ator e tal. E aí ela falou assim, eu nem sei se eu devia estar falando isso aqui, mas eu vou falar. Pode, a gente gosta de histórias. Ela falou assim, eu me considero atriz. Eu falei, legal, você se formou onde? Não, me formei. Ok, mas você já trabalha na área? Não trabalho na área. Aí, por 5 segundos, eu pensei, porra, Quem te diga? assim, ela se sente atriz, mas ela não estudou e ela não trabalha na área. Enquanto eu estava fazendo esse pré-julgamento, ela respondeu assim, eu moro em Manaus. Gente, aí eu fiquei me sentindo péssima por ter julgado a menina. Porque assim, ela mora em Manaus, e em Manaus não tem esse tipo de coisa, assim. Se a gente pensa, né, o tanto de oportunidades que se tem em São Paulo e compara com Manaus, eu falo, não tem onde estudar. Amiga, mas você tem um teatrão em Manaus. O Leonardo, a gente pode falar sobre a experiência do Leonardo no festival. O Léo, amigo, fala aí, né, velho? Sim, isso é fato. Isso foi há 10 anos atrás, né? Foi em 2009. Era um festival, vou lembrar o nome do festival, mas era um festival que contemplava toda a região norte. E aí a discussão, a gente vindo aqui de São Paulo, né? Paulista, não, a gente foi bem, assim, entendendo o cenário, as discussões, e esse era um déficit, assim, na época que era a formação. Sim. Eu lembro que tinha uma universidade que estava engatinhando, mas era no Acre. Então o pessoal de Manaus e a região norte, ela é continental, né? Então, é ali do lado, mas não, assim, não é um rolê que você possa... De trem, não existe um metrô que atravessa. Assim. Eles eram mais perto, assim, para uma faculdade, e aí esse déficit de formação, de cursos, e aí o trabalho era na raça, era muito do diretor que reunia elenco e fazia a sua produção. Então você via algumas montagens bem estéticas, assim, bem... montagem para concorrer ao festival, porque ele tinha uma premiação. Mas isso foi há 10 anos atrás. A gente espera que seja melhor. A gente torce pros meninos do norte. Porque pra um jovem, de repente, que tá querendo, sei lá, a primeira coisa que eles vão pensar é como é que eu começo, né? Onde é que eu vou? Como é que eu faço? Então, se é uma família que não tem uma questão cultural ali envolvida, não tem um hábito de ir ao teatro, é uma pessoa que não tem relações, não tem amigos que gostem disso, aí essa pessoa começa por onde? Ela não sabe, ela se sente perdida, né? E aí eu tava falando isso com os meus alunos, quer dizer, a gente tá aqui dando, oferecendo, e às vezes vocês ficam fazendo, desculpa, com doce, né? E tanta gente aí pelo Brasil afora que não tem essa oportunidade. E que talvez, isso é muito, é bom a reflexão, né? É boa, porque talvez ela, que não tenha a formação acadêmica como atriz, se sinta mais atriz do que os caras que têm, bem disso, do DRT, não sei o que lá, assim, né? É uma... acho que talvez só dela te procurar já rola um assim, do tipo, se não é atriz, é guerreiro, né? Pra procurar uma parada assim mesmo, de formação. E é isso, porque é importante, mano. Porque aí a gente ganha um argumento que é assim, amigos, não existem pecinha de teatro. Não existe. Não é tipo um evento na sua cidade, você fala assim, e aí, tem uma pecinha? Escolinha. Como é que tá a sua escolinha? Eu tenho uma vontade de mandar tomando assim. Não, bem, não é uma escola, não. São mais de 300 alunos, tá? São professores. A gente tá construindo um teatro, né? A gente tá construindo um teatro, me respeita. Que é isso, assim. Mas pro artista ter esse argumento político, ele precisa entender que o ato dele é um ato político. Ele precisa entender que a mina de Manaus não tem o mesmo privilégio que a gente aqui de São Paulo tem, de ter uma escola perto, de ter uma escola que está pensando nele pedagogicamente e tal.
são alguns privilégios que são nossos, assim. Então é bom a gente criar esses argumentos, assim. Não, a minha peça não é uma pecinha. Não, a minha escola não é uma escolinha, assim. Não dá mais pra gente usar a arte como tapa-buraco, como palanque, como várias coisas que nunca revertem o bem para a arte. É sempre em função daquele que está no poder, assim, é sempre em função daquele que vai usar a sua arte, porque ele também não é capaz de fazer. Ele vai usar a sua arte para se promover, assim. Então acabou, a gente eu pelo menos não admito mais que ninguém culpe artista, que ninguém culpe movimento social, e aí eu levo para outros lugares, que ninguém culpe mulheres que são agredidas, que ninguém culpe o negro de racismo. Tem certos argumentos e discursos que a gente tem que banir. São coisas que a gente tem que tirar da nossa cabeça, assim, pra gente não reproduzir. E uma das coisas artísticas é isso, a gente precisa criar um argumento que é falar assim, não, mano, a minha peça é uma peça, velho. E se você quer ver, talvez você tenha que pagar pra ver. A gente vira e mexe acontece assim, pra você usar o teatro da cidade, ok, mas assim, tem que ser gratuito. Aí, ok, vamos levar o espetáculo dos alunos, gratuito mesmo, eles têm experiência lá, né, de apresentar no teatro municipal, legal. Aí vai, gratuito, e aí o pessoal, né, dos partidos e tal, estão na porta cumprimentando o público para entrar, para fazer média para eles. Hoje. Não é assim, né? Então, assim, a arte não é isso. E a gente precisa também valorizar o nosso trabalho. Depois que acontecer esse lance, nunca mais. Eu falei, quer saber? Não, pra gente apresentar, a gente vai, se a gente for ganhar, se for ter uma bilheteria, porque independente de ser um trabalho profissional nosso ou de alunos, tem muito trampo envolvido. E essas pessoas merecem ter um retorno. E a gente não vai ficar fazendo propaganda pra político, não é verdade? Não. Porque se fosse o político artista, né, mano? Ou se o cara tivesse um pensamento um pouco mais aberto e um pensamento... Vou usar a palavra ética. Um pensamento mais ético, talvez seria mais fácil pra ele conquistar os movimentos artísticos. Entende? Porque dá vontade de perguntar assim, e aí, amigo, você apertou 15 mãos aqui, certo? Parabéns. E um projeto? Você quantos projetos artísticos sobre revitalização do espaço público, quantos editais você propôs para a cidade? Quantas emendas você conseguiu trazer de Brasília para fomentar a cultura aqui na região? Porque aí sim, mano, aí eu aperto a mão do cara, velho. Eu falo assim, tá da hora aí, mas não é isso que acontece ultimamente, sabe? Eu vou porque é a experiência que eu tenho, assim. A experiência que eu tenho na escola livre de teatro é uma letra no meio de diferença, que são, eu entendo que são movimentos, estéticas e conceitos que talvez sejam um pouco diferentes, apesar dos dois estudarem teatro. A Escola Livre de Teatro, que também fica em Santo André, só que em Prefeito Saladino, numa zona periférica de Santo André, sofre, não é a cada ano eleitoral, mano, é a cada ano, para se manter ali. Existem questões? Muitas. Nesse momento está com uma questão a Escola Livre. Mas aí, e é uma questão, amigos, forte. Procurem no Facebook. Mas que foda-se, assim, a gente tem que pensar assim, como é que aquele espaço público está sendo utilizado? Quem naquele espaço público está se fazendo utilizar, assim? Como é que está sendo o discurso daquela escola livre que já foi referência internacional? O Leonardo, que é da formação 17, tem um cara que veio, o Binho, que veio do Acre. Sou da 14. 14? Eu sou da 17. Nossa! que é isso, assim. Tipo, o Léo tem a formação 14, que tem um cara que veio do Acre pra fazer escola livre. Não foi pra fazer outra escola. O Binho veio pra fazer EAD? Ai, Binho, que decepção. Mentira, assim. Mas fez EAD agora, né? Mas é uma escola que é procurada por vários artistas, assim. Era, pelo menos. E como que esse espaço está sendo usado? Esse espaço ainda é uma escola livre de teatro? A gente precisa ver. O Teatro Conchita de Moraes ainda é um teatro? Porque na minha época já não era mais. Eu apresentei uma peça durante 2 meses no teatro interditado. Com a interdição do bombeiro e nenhuma temporada, e a gente fazia sexta, sábado e domingo, e nenhum dia,
cara apareceu pra falar que a gente não podia fazer a peça e a gente colocava público lá dentro? Como é que a gente observa a negligência do poder público com aquele espaço? Ai, não pode falar sobre escola livre, que eu fico puta. E com outras questões também, pedagógicas, inclusive. Escola livre, tome tento. A gente tem... É um trabalho que, assim, se a gente for, né, pensar dessa forma mais ampla, em termos de cultura, você não tem nenhum tipo de apoio em nenhuma via. Então, por exemplo, os 26 anos da Escola Nacional de Teatro são 26 anos de relação nossa. Com nenhum apoio de nada. A gente nunca pediu lei de nada, a gente nunca foi atrás de verba de nada. É uma relação 7 dias por semana. Então, é muito tempo. Eu acho que a gente também precisa valorizar isso, né? Essas pessoas todas que já passaram por lá, que deixaram a sua energia, o seu trabalho e que fizeram construir esses 26 anos, porque a gente nunca teve apoio nenhum, né? Então, a ideia da cultura... tem esse âmbito que é o âmbito, por exemplo, da escola livre, que já é um conflito, como é que a gente pode uma chamar? questão. A escola livre, ela é uma vertente do público, né? Ela é pública. Então, teoricamente, né, o governo tem uma responsabilidade com aquilo. Com a gente, eles não têm. Aí a gente foda-se, não né? espera, mas ali tem. Então, essa valorização da cultura, ela é uma coisa é uma discussão muito ampla, né? Mas olha como a gente pega no gancho, na curva, assim. Real. A Escola Nacional não é uma instituição pública, mas quantos e quantos não saíram da Escola Nacional para prestar um serviço para a prefeitura, para levar o nome da Escola Nacional, porque a Escola Nacional de Teatro não vai a Escola Nacional de Teatro finda, é a Escola Nacional de Teatro de Santo André, entende? Quantos e quantos alunos, se hoje, não sou boa com isso, mas se hoje vocês têm mais de 300 alunos, quantos e quantos 300 alunos já não saíram dali, entende? E que isso faz parte também de um processo que deveria ser educacional, certo? Se eu tenho uma escola que ela tá me entregando profissionais artísticos, caramba, mano, é estranho a gente não olhar pra vocês. A gente, poder público, né? É estranho. E é por isso que talvez seja isso, mano. Talvez vocês... Que bom que vocês não tentam. Porque talvez seja por isso que existe essas duas sedes, um teatro sendo construído, porque é uma autonomia que é de vocês, entendeu? É uma autonomia que talvez se tivesse intervenção da prefeitura, por exemplo, vocês não tivessem. Isso é verdade. E é interessante isso que você falou, né? A Escola Nacional de Teatro de Santo André. Porque, real, quando a gente está falando com alguém, fulano indicou vocês são da Escola Nacional de Teatro de Santo André, né? É bem localizado, assim, as pessoas pontuam onde está a escola, né? Então, faz parte já da cidade, já é um elemento da cidade, né? E quanto que a gente ainda quer batalhar para ter um público cativo para os espetáculos e que as pessoas realmente comecem a perceber que existe essa produção cultural na cidade, para além do que é oferecido pelo poder público, né? É uma luta que vai ser, tipo, constante, né? Como é que a gente, apesar de... vocês são há 26 anos. E há 26 anos ter essa resistência, essa paciência de fazer a formação de público, por exemplo. Fazer o pai e a mãe entender que eu vou ser escrachada, mas aí você vai na sua. Que eu entendo que você paga mensalidade, mas não é só a peça. Tipo, fora essas 2 horas que seja de um espetáculo, 2 horas, estou sendo generosa, né? Porque uma peça para ter 2 horas hoje é difícil. Mas não é só essas 2 horas que vão refletir a vida inteira que o seu filho passou aqui dentro. Que é um processo de aula mesmo, um processo de professor e aluno, aluno e aluno, essa dinâmica que o teatro propõe com argumento, com experimentação física, com essa resistência intelectual do estudo, de não sei o quê, que vão além dessas 2 horas que pagam a sua mensalidade. Assim, tipo, a mensalidade é importante para a escola, efetivamente. Agora, para o aluno, a experiência que ele tem, o curso técnico é de quanto tempo, por exemplo? 3 anos e meio.
É uma vida, velho. É, bastante. É uma vida. 3 anos e meio você faz muita coisa. Em 3 anos e meio a gente monta um território livre, entendeu? É muita coisa. E essa experiência do processo artístico, como fomento, né? Transforma fisicamente. Acho que o teatro devia ser matéria escolar. Concordo. Nossa. Acho que aprender Brecht na escola faria muita diferença. Como você A gente entender a dinâmica do diálogo de um William Shakespeare, muita diferença, assim. Não só por... Ai, mas caramba... Ai, gente, o Ministério Público vem na minha cabeça... Ministério Público não, Ministério da Cultura vem na minha cabeça falando assim... Filha, eles estão tirando educação artística e história da matéria da escola. O que o teatro propõe, né? E eu digo, assim... Propõe política, propõe argumentação, propõe... interpretação de texto também, porque, mano, eu gostaria de que um político que falasse que teatro não faz isso, pegasse uma tragédia e lesse certo. Queria ler, eu queria ouvir em verso, não queria ler, tipo, resumo, não. Pegue, por favor, um Édipo Rei e leia, por favor, pra ver se você consegue interpretar texto. Gostaria, sabe? Porque é isso, mano. Um cara... Gente, eu estudo teatro há um tempo. Eu não sou atriz, apesar de estudar teatro há um tempo. Mas eu nunca consegui terminar de ler um texto de William Shakespeare. Me juro. Porque é muito... Estamos aqui caindo, cada um para um lado. Não, e esse aqui que já leu... O Leonardo Henrique já leu todas as peças de Shakespeare, mais ou menos. Algumas, não todas. Quase todas. Não sei nem quantas eu tenho no total. 39. 39 não, metade talvez. E eu não consegui terminar um texto dele, assim. Porque é muito... pra mim, mano. E eu já li todas. E aí eu digo com todas que eu conheço. Todas tragédias gregas e algumas poucos textos romanos que sobraram. Eu já li todos. E pra mim, de boinha. Agora Shakespeare, mano. Na Escola Livre de Teatro, a gente teve um processo com a professora chamada Lúcia. Como é o nome da Lúcia? Lúcia Gaioto. Como é o nome da Lúcia? Lúcia Gaioto. Nossa, ela me mataria. Esconde. Desconto, tipo, não vou ver. A Lúcia propôs um processo com a gente que é em cima dos sonetos do Shakespeare. A gente pegou um calhamaço dessa era de soneto e todo mundo leu. E aí ela dividiu e tal. Eu suava, assim, do tipo, pelo amor de Deus, me dá qualquer coisa, menos Shakespeare. Suava, assim, porque é além do entendimento, né, mano? O cara propõe uma produção de texto que, pra mim, pra mim é difícil. Por imagem. A gente tem se você pega um aluno da escola... Imagina decorar essa porra, velho. Não é fácil. Na Inglaterra, eles são alfabetizados com Shakespeare, Ai, né? que lindo. Eles são. Mas aqui, a gente não adianta esperar muita coisa. Até cada dia piora. A leitura tá muito Agora difícil. corre. Mas só de Shakespeare, gente, o resto tá tudo bem. E além de uma coisa que o William Shakespeare, ele foi muito elitizado, né? Quando você fala de William Shakespeare, você pensa assim, sonho de uma noite de verão, um teatro maravilhoso, com figurino, luzes, glitters, uns elfos voando, assim, umas fadas, pá, não sei o quê. Aí você fala assim, bem, não era assim, não. Deixa eu te falar uma coisa, que eles receberam muita merda de cavalo, né? Às vezes não tinha dinheiro pra pagar o artista. Não era assim. Mas a gente, né, ocidental lá, os filhos da mãe, vai lá e faz o quê? Põe o negócio num topo e fala assim, réis mortais, vocês não podem ler Shakespeare. Culpo então o mundo. Pronto. Justifica a minha noite. Já arrumou uma boa desculpa. Mas é isso, assim, a gente transforma o teatro. O teatro como um todo, né? É muito assim, eu vou ao teatro. Nossa, ela vai ao teatro. Não, ainda tem, né? Tem alguns teatros que as senhorinhas vão como se estivessem indo pra ópera. Às vezes a gente vai pro teatro depois de ensaio, assim, você vai com roupa de ensaio, suada. Você se sente péssima, parece que tá de pijama. E elas estão muito cheirosas, o cabelo com latte. Mas é uma cultura, né? É uma cultura que faz parte também de determinada classe, né? Mas a
minha mãe mesmo, ela não vai ao teatro de qualquer jeito, ela quase nunca vai. Aquelas, né? Falando mal da família. Ela quase nunca vai, mas quando ela vai bem arrumadona. A minha mãe. Assim. Eu explicando assim, não, mãe, foi ela e minha irmã, né? Porque eu tenho muita vergonha da minha mãe na plateia. Pode ter o Papa. O Brecht pode descer com o charuto dele, sentar na plateia. Eu vou falar assim, eu vou falar pra você. Agora, se põe minha mãe, nossa, gente, eu fico muito constrangida. Aí eu explicando pra minha mãe na formação, né? Mãe, pode ir de qualquer jeito. Ela, não, tá bom. Minha mãe chega na escola livre, pá, assim, você fala assim, nossa. Minha mãe vai de salto, cheirosa, mas que roupa você que eu fala vou? assim. Mãe, qualquer roupa. Porque ainda é um evento, né? Ainda é um de evento. maneira geral, as pessoas, elas não tem aquela coisa, eu tô passando por aqui, tem uma peça ali, eu vou parar e vou entrar e vou assistir. Tipo do jeito que eu cinema. tiver. Exato. Ainda é aquela coisa que você tem que receber o convite, tem que se preparar para aquele dia, aí sabe que você vai sair depois para comer uma pizza, né, com os amigos. Então é todo um processo social que o ideal fosse que a gente conseguisse quebrar isso, né? Sim. Que não é necessário, gente, não Só vai, mano. Entra, não importa a roupa, gente, entra. O importante é que vocês entrem. Você vai chegar lá, vai ter um monte de gente de roupa preta e descalça. Pronto. É isso que vai ter. E pronto. O interessante é isso. como você sai, né? Não como Vamos então você de entra. apoio cultural no 87,5, a gente segue nossa conversa aqui. O que foi que a Karina quase derrubou? Ó, a fontezinha. Deixa eu levantar. Ainda bem que não ligaram hoje. Ainda bem que não tem água. Engraçado, Porque senão né? ela Falar fala de que ela Shakespeare. fica ligada. Que engraçado a gente falar de Shakespeare, porque na oficina a gente lê um texto de Hamlet com ela. Gente, de verdade, assim, eu não consegui mesmo. E eu estudei história do teatro com não sei se a gente conhece o Antônio Rogério Toscano. Nossa, mano, ele acaba. Ele podia me dar uma G real, mano. Ele podia me dar um tiro, né? Que eu ia ler bonitinha. Agora, o Shakespeare me dava um... É muito A gente também foi muito... Já tem uma pressão, né? Você fala, eu preciso fazer tal coisa de Shakespeare, você já tem aquela pressão do universo em cima de você, porque é Shakespeare. Então, Macbeth! Você fala assim, você quer uma mulher forte no teatro? Faça Macbeth. Aí você fala assim, não. Macbeth, Hamlet. O ser e não ser, gente, toda vez que eu já ouvi tanto você falando assim, E é no lugar errado, né? Que as pessoas falam. Mas não é aí, é que zoado. A formação 18, se eu não me engano, na escola, ele fez um compilado, assim, de Hamlet e colocou uma menina fazendo Hamlet, que você fala assim, entendi Shakespeare, porque é uma transformação. Brecht, o meu queridão, ele fala assim, não dá pra você ficar, ele fala do texto dele, mas eu levo isso pra vida, não dá pra você ficar montando Brecht ou William Shakespeare como se você estivesse no século dele, assim, você não tá, vida. É outra história. Não adianta você querer ser um negócio. É claro, a imagem persiste, né? Sim, você pode montar o mesmo texto usando as mesmas palavras de jeitos diferentes, assim. Mas não dá pra você deslocar o texto do seu tempo. Imagina. A gente não tem rede mais, assim. A gente vai ter que inventar outra coisa. Nosso site Também precisa de uma dedicação pra ler Shakespeare, né? Não dá pra ler Shakespeare no trem. Não dá pra ler Shakespeare no metrô. Não dá pra ler Shakespeare no trem. Essa é a frase. voltando. Não dá. Não dá, tá, gente? Leiam 50 tons. Nossa, não dá mesmo, porque a gente fez oficina com a Andrea e era um trechinho de Hamlet, né? E a gente ficou, tipo, 2 horas pra ver aquele trechinho direito, entendeu? A gente precisa entender o que era. Tudo. Ainda era a parte de Gertrudes falando da... Ai, gente, não E dá ele ainda pra põe um mais. fantasma, né? Você fala assim, mano, já não basta. Mas e Uma rainha, filha da mãe. matou, ela... O que aconteceu? Quem é real? E eu acho lindo, tipo, a história, eu sei as histórias de Shakespeare, eu entendi os textos. O problema é a leitura real. Porque é lindo, assim, tipo, a quarta parede, sei lá o que, o distanciamento, né? Brecht nunca falaria de Shakespeare no distanciamento, mas quando ele coloca o meta-teatro, pronto, dentro de Hamlet, você fala assim, caralho, mano, olha que esperto, ele coloca o teatro pra dar na cara das pessoas, maravilhoso. Maravilhoso, gente, só que ler aquilo, pra mim, é o capeta, é o demônio escrito em palavras, mas tudo bem, né, meus amigos? Vamos para o nosso bloquinho? Qual deles?
Vamos de noticiação. Ai, noticiação, lá vai eu me comprometer. Ixi, agora Vamos rápido, porque eu não me comprometo e a gente não é processado. Como as cartas estavam marcadas, eu fui que seja rápido, a gente nem deu muito ibope. isso mesmo. Então pronto. Então demorou. Solta a vinheta, Leonardo. Porque todo mundo já pode ser preso nesse programa. É. Quando elas entraram, elas eram menores de idade. Você tem uma coisa pra dizer? Evelyn, pega aqui. Salve, chegou o de notícias, sempre está aqui. E aí eu separei talvez a notícia mais importante aí entre hoje e ontem, envolvendo o poder público, envolvendo o espaço público na cidade de Ribeirão Pires. E aí o que eu queria destacar o seguinte, que é a manchete do site institucional, do site da Prefeitura de Ribeirão Pires e do site de um jornal, que é a Folha de Ribeirão Pires. Então vamos lá, a manchete da Prefeitura é: com proposta da Prefeitura, fábrica de sal de Ribeirão Pires será revitalizada. A manchete do jornal Folha: Câmara de Ribeirão Pires aprova doação de área ao SESI, uma área de 12 mil metros Centralizada. onde está localizada a fábrica de sal. E aí eu acho que a gente pode tirar nossas conclusões, que foi uma doação, foi uma... Não, vamos por pontos. Bora. Foi uma doação, um mês. Atenção. Foi uma doação de um terreno público um mês antes de uma eleição. Não posso falar mais nada porque senão eu me comprometo. Não, a gente entende o fato, ou a gente lê o fato como uma plataforma política. O SESI, ele está ligado a um político que concorre às eleições. A gente vê os comerciais na televisão. Então... É uma plataforma porque ele foi quase processado por usar a plataforma do SESI como campanha política. Parei, eu vou ter frases curtas. Esse é só um dos pontos que torna essa votação de ontem, enfim, incoerente. Vereadores tinham um posicionamento e mudaram em prazo de um mês, 16-1, é absurdo. Você não ter um debate com a população é absurdo. É um absurdo. Você não entender o que fez cada vereador votar, porque tudo se resume. O cara, ele ganha uma eleição, representa uma cidade com quantos mil habitantes tem? Sei lá, mano. Muitos mais de 16. Quase 100 mil habitantes. Vou chutar, depois a gente corrige a informação. E aí, todo esse trampo que é de uma figura do poder público importante na cidade, se resume a uma palavra que é favorável. Você não tem uma discussão, você não entende o porquê do voto, o porquê ele é contra. Enfim, acho que a gente vai ter que, infelizmente, acompanhar os desdobramentos sobre isso. O fato é que aprovou, e aí, se nada mudar até então, nos próximos 3 anos a obra é o prazo para a obra acontecer, com uma possibilidade de mais 2 anos. A fábrica de sal será revitalizada, a gente não sabe quais partes, também é outra discussão que uma audiência pública poderia explicitar. A gente sabe que a escola que lá hoje está sediada, o Lavínia, vai para um prédio de 4 andares, sem área aberta para as crianças, ou seja, o ensino fundamental... Muda completamente a proposta de educação do Lavínia. O Lavínia tinha uma árvore no centro do pátio da escola. Entende? Tem várias coisas. A gente perde sim uma estrutura de uma biblioteca. Não adianta dizer assim, a biblioteca vai para outro lugar. Meu amigo, o lugar da biblioteca é onde ela está. Não dá pra gente falar assim, mas ela vai ser revitalizada e reestruturada. Qual foi a falta de interesse até o momento, então, de gastar esse dinheiro em outro prédio naquele que já está?
Eu não consigo entender. Ai, mas a escola tá com um problema de infiltração e nananã. Querido, faz parte da gestão pública cuidar da escola municipal, velho. Ai, mas a fábrica de sal é um ponto de droga, é um ponto de violência, as meninas vão fazer coisa que não deve. Filho, se ninguém toma conta, as pessoas vão tomar conta. E aí você vai colocar a culpa na população que não ocupa o espaço? Ou é o poder público que abandonou? Ah, gente, por favor, velho. Não dá mais pra gente olhar pra população e falar assim, culpa sua, viu? Que um cara se suicidou lá. Culpa sua que os meninos matam aula pra fazer coisa lá dentro. Culpa sua que os moleques passam droga lá. Não é culpa da população. Não, e tem coisa boa. Tem coisa boa. Tem? Coisa boa. Vamos falar de TechPix, porque é a coisa boa que tem. Tem um balanço lá na árvore que as crianças vão balançar. Tem uma porrada de gente que vai gravar clipe no espaço e ele tá deteriorado. Tem uma porrada de gente que vai fazer... Tem uma porrada de gente que tá muito ruim, meu. Muito ruim seu áudio. Agora foi. Tem uma porrada de gente que faz ensaio fotográfico no espaço. Enfim, mesmo deteriorado tem coisa boa acontecendo lá. E aí vale o interesse do... Ó, o telefone toca. Bom, que bom, né? Quem sabe seja uma participação pra gente conversar sobre isso. Porque o que a gente tem que entender também, quanto seria legal a gente ter uma audiência pública, por exemplo? O projeto é tão legal? Que bom, gente! Se o projeto é legal para a população e para a instituição SESI, gente, que bom! Seria maravilhoso, então. Se a proposta vai abrir e vai tornar aquele espaço revitalizado, se vai tornar aquele espaço melhor, que bom! Que bom! Só que eu acredito que a população deveria ter o mínimo de consideração, que é a participação de uma audiência. Essa decisão foi tomada numa quinta-feira, às 9h30 da manhã. A sessão mudou o horário... Mudou de... Assim, a sessão normalmente começa às 2 horas da tarde. Se for uma sessão extraordinária, às 9h30 da manhã. Pois é, esperávamos mais dos vereadores. Eu encontrei agora um trechinho na matéria que eu acho muito interessante e acho que resume um pouco o papel da Câmara Municipal de Ribeirão Pires no atual momento, que é o representante do governo indagado sobre a votação respondeu que primeiro ele precisa votar para depois saber dos detalhes do projeto. Oi? Então isso é triste, acho que resume um pouco a situação da Câmara, é essa. Ou seja, a decisão é tomada pelo que se promete, depois se analisa os documentos, e aí você que é mãe, pai, vó, avô de criança do Lavínia, fique sabendo que o seu filho ou filha vai estudar num prédio de 4 andares, cheio de escada, sem área aberta para o recreio, para ações fora da escola. E aí acho que se fosse o meu caso, eu estaria um pouco preocupado com essa situação. Eu espero que, com relação à biblioteca, já que a biblioteca, pelo que foi dito, né, a biblioteca não tinha assiduidade, é isso? Presença? Não tinha isso por ser uma biblioteca, eu espero, então, que o poder público tenha uma contrapartida. Porque vai ter que ser uma biblioteca tecnológica, viu, Vano? Porque... A biblioteca vai pro subsolo do prédio? Como ela vai ser tecnológica? Ah, que delícia, gente! Maravilhoso! Ó, a gente lê nos livros. Vai ser maravilhoso. Tomara que tenha uns Kindle, né? Uns rereaders. Tente como fala? Umidade. Os livros em braille, que são maravilhosos, que a gente tem na biblioteca hoje, eu espero que eles sejam resistentes, assim como a população, né? Que eles resistam à umidade, resistam à falta de sol. A gente prometeu que não ia se estender, acabamos Ai, se estendendo. fico nervosa. E aí, só um recorte que a Secretaria de Cultura foi desmembrada nessa reformulação do governo, as peças estão sendo movidas, ela agora é independente e o novo secretário assumiu, Anderson Greco. Bem-vindo. Bem-vindo. Precisamos conversar. Nem todos são maravilhas. Enfim. E aí já vale uma indagação que é o Céu das Artes na 4ª divisão, que, segundo informações, tem espaço para teatro, quadra de esportes, inaugurou há 2 semanas, mas não está aberto à população. Então fica essa questão, a gente pode apurar, a gente pode entender o que vai ser divulgado nas próximas semanas, que é qual a finalidade de inaugurar um espaço que não está realmente pronto e aberto à população
não tem um plano de atividades culturais, esportivas para oferecer aos munícipes, mas foi inaugurado. Então a gente acompanha, acho que esse foi noticiação bem rapidinho, polêmico, com questões muito importantes e que atravessam a cidade e que infelizmente o poder público se mostra ausente no interesse coletivo, mas muito ativo no interesse particular. Eu espero assim, ó, gente, do fundo do meu coração mesmo. Às vezes a gente toma alguns argumentos como flecha, e que seja mesmo, porque tem que atravessar alguém. Porque a gente já está sendo atravessado constantemente. Que é a população que está ouvindo 87,5, que vai acompanhar essa live lá no Pensar Ribeirão Pires, comenta. Se faça presente também. Porque através dessas interações, a gente talvez consiga ligar para um vereador e falar assim, amigo, a sua pesquisa está errada. Amigo, e eu não tô falando literalmente do vereador que tem esse codinome como campanha. O que eu tô querendo dizer é assim, se a população talvez comece a usar outros meios para conseguir um retorno do seu vereador. Porque a Câmara é a casa do povo, só que às vezes tá fechada, certo? Então, usem outros canais para conversar com o seu vereador. Isso é muito importante, tá bom? O que mais? Vamos, acabou? Fechamos. Então, pronto. Vamos de mostra só os breves. Vamos! Vamos falar de coisa boa. Não vamos falar de TechPix, vamos falar de som. Term. Não é TechPix? Nossa, eu sou muito ruim, velho. Tudo bem. Vamos lá, então. Né, tipo, não, mas vou fazer mais hold, peraí. pra voltar, né? Mas tudo bem. Vamos então. Ai, Léo, põe uma música. Sei lá, vamos ouvir alguma coisa pra gente se energizar e ficar melhor o assunto. Porque é pesado o negócio, né? O lombo dói às vezes. Mas vamos voltar, Andréia. Andréia Weber. Imagina a Weber. Como que é, Andréia? Weber. Me simples, né? Tipo, Weber. Pronto. É bem fácil. Então explica pra gente então como que é, né? Quando vai acontecer e o que a gente pode ver na amostra. Tá. Bom, a amostra Solos Breves, há muito tempo a gente tem falado de fazer uma amostra. Inicialmente era uma amostra de monólogos. E aí a gente pensou, mas de repente monólogo, essencialmente tem que ter o texto, tem tantas outras possibilidades de solo, então vamos abrir um chamamento para que a gente tenha essa possibilidade de reunir diferentes tipos de solos. E inicialmente a gente imaginou que seria algo feito pelos alunos, quer dizer, que eles fossem os maiores interessados em criar os seus solos e apresentar abertamente. Só que não foi isso que aconteceu. E a gente recebeu muita inscrição de muita gente de muito lugar e essencialmente de profissionais. Uau! Então a amostra acabou tomando uma proporção maior do que a gente imaginava. E aí hoje a gente tem na programação monólogo, tem performance, tem dança-teatro, tem palhaço. Então acabou que a gente usou até esse critério da diversidade para constituir quais iam ser os solos que iam se apresentar. E tem gente de vários lugares, então esse fim de semana a gente vai receber o Fernando Barcelos, que é lá professor de dança da Federal de Uberlândia, tá vindo pra cá. Várias pessoas de São Paulo, tem pessoas da região também, então tem, eu acho que de todos os artistas, que são 15 solos, pelo menos uns 4 ou 5 são da região, são pessoas que começaram aqui ou que moram aqui e fazem teatro profissionalmente. Então, a semana passada foi a abertura, a gente teve na sexta-feira um solo completo de 40 minutos, que foi Pessoa com Marcos Lemes, que é um ator de Santo André, e aí no sábado a gente teve 4 solos, então a gente todo sábado tem 4 apresentações, e os solos duram de 7 a 20 minutos, então a pessoa entra para a sessão para assistir os 4. Ah, maravilhoso! É bem legal, é bem legal. E aí dura mais ou menos 1h30, que é o tempo de um espetáculo. E aí a gente está trabalhando nessa ideia da diversidade, para que a pessoa entre numa sessão que ela vai ter diversos tipos de estímulos, né? Então, gratuito, quanto é o ingresso? É R$20 inteira, 10 a meia. E tem lista amiga, R$15, quem quiser. A gente adora a lista amiga. Também rola.
enfim, então a ideia é realmente, de certa forma, sim, o ingresso cobre o custo da mostra por ser realmente uma relação independente. Mas o que está bem legal, o que foi bacana, foi o engajamento de alguns alunos na produção da mostra. Então, toda a parte de produção está sendo feita por alunos do curso técnico que estão mobilizados para isso. É um artista completo, né? É o artista... Não o artista da fome, como a gente estuda, o artista da fome. Mas o artista curioso, né? Que ele vai da cena à produção, do palco ao camarim, assim, entendendo até pra gente não criar uns artistas eguento, né? Uns artistas que vai falar assim, meu camarim está pronto, eu quero 10 uvas, 20 canudos. Você fala assim, não, mano, o cara que entende a produção de teatro, com certeza ele vai... Não vou dar uma certeza, vai que existe, né? Mas vezes, provavelmente... ele será um ator muito mais generoso, até em cena, assim. Porque ele entende, afinal, o processo, né? Ele vai ser, talvez, aquele que vai cuidar do adereço cênico, que vai lavar o figurino com cuidado, que vai entender a proposta de uma bilheteria, entender essas articulações também, né? Entender o seu borderô, entender como que é importante limpar o teatro depois que sai, a relação com a plateia, que é muito importante também, que às vezes eu sou a atriz tímida, assim, acabou a peça, mano, eu corro. Fujo, assim, do tipo, eu vou ficar muito sem graça se você vir falar comigo, assim. Então, eu sou aquela que vai falando assim, obrigada. E vou embora, assim. Mas essa articulação eu acho importantíssima, até pra formação deles, Sim, assim. sim. De tomar de conta mesmo, né? Tipo, do começo ao fim da mostra, é bem bacana. E acabou rolando justamente pela proporção que tomou, porque se fosse uma coisa mais interna, é tudo muito orgânico, né? Então a coisa vai fluindo, eles conhecem o espaço, conhecem o equipamento, conhecem tudo, a coisa acontece. Mas a cada semana tá recebendo, e não é só o ator, é o ator, aí o técnico que vai operar a luz dele, às vezes vem o diretor junto, então baixa um tanto de gente lá, uma equipe, né? De cada um dos solos. Então... isso, de certa forma, a produção dos alunos, eles estarem envolvidos é fundamental para estar acontecendo. Gratidão para eles, que realmente é muito importante. Fala pra gente o endereço, que a gente já tá quase terminandinho. Como que a gente chega na escola? Assim, as apresentações são na unidade centro, que é na rua Senador Flacker, 958. A Senador Flacker é a Rua dos Bancos, que todo mundo conhece como Rua dos Bancos. Lá em Santo André a gente nunca sabe o nome de nada. A gente só sabe qual rua sobe o ônibus, desce o ônibus, a Rua dos Bancos e a rua de tal lugar. Então, por exemplo, o pessoal que for de outras regiões, de repente aqui de Ribeirão, de Rio Grande, dá pra ir de trem até a estação Santo Daniel. E aí subir, de repente, uma caminhadinha, 10 minutinhos, caminhando até lá. E aí os ingressos a gente já está vendendo na plataforma Simpla. Então, se buscar lá no Simpla, mostra solos breves, já tem os ingressos. E também na bilheteria, na hora. As sessões começam às 21h, chegando lá uns 20 minutos, 30 minutos antes é suficiente, acredito, para pegar o ingresso. E também, que é legal falar, junto com as apresentações, estão rolando oficinas a preços populares. Então, agora no domingo vai ter a oficina do Fernando Barcelos, que é de dança-teatro, a acho que 30 ou 40 reais. E no dia 30 a gente vai ter a oficina de performance com a Luciana Hope, também nesse valor, 30 ou 40 reais. E é aberto, então pessoas que têm interesse em participar, no caso essas duas oficinas a partir de 18 anos, podem estar com a gente, é só também fazer a inscrição pelo site ou ligar pra gente. Como que a galera encontra vocês? Bom, tem o nosso site, que é o escolanacionaldeteatro.com.br. Tem o nosso Facebook, o nosso Instagram, sempre com o nome da Escola Nacional de Teatro, que estão bem atualizados com tudo que está acontecendo na mostra. Eu mesmo, eu li. Tá bastante. A gente tá bem fotos animado muito bonitas. E dá pra ligar também, lá no 44380960. E dá pra falar com a gente. Léo, alguma pergunta sobre a mostra? Não, só para parabenizar em pensar em outras edições ano que vem. Sim. Porque eu já começo a passar várias, como é aberto, porque eu a princípio pensei que era para alunos. Mas como é aberto, então... O Leonardo já quer se candidatar, tô percebendo já. Não, Sonhar vai, arte em Santo André. Vai porque deu muito certo, né? A gente não imaginava que... E tá muito legal mesmo, as apresentações estão muito boas.
E aí, a minha ideia inicial, eu ainda não dividi isso com ninguém, vou dividir com vocês, é fazer uma mostra de mulheres. Meu Deus. Nossa. Paramos aqui todos. Não. Mulheres na Trincheira, eu vou! Hoje a gente tem informação das Mulheres na Trincheira em Ribeirão Pires, que é um grupo, um coletivo feminista aqui de Ribeirão, que está formando agora, depois de um tempão, o primeiro curso de promotoras legais populares. Legal. Mulheres na Trincheira, gente. Imagina, seria magnífico! Mas, Léo, vai ter também essa versão oficial, enfim, que você poderá se candidatar. Será muito bem recebido. Porque é muito importante, sim. A gente sente falta, acho que o festival que as meninas participaram foi uma ação muito importante. Eu não pude assistir nada, por agenda mesmo, mas a região ela tem um potencial muito grande e a gente não tem nada que integre, né? Sim. Grupos, em alguma ação, em um festival, em uma programação. Então é muito legal a iniciativa. Obrigada. Eu acho que a gente parte pro final, mas é um final de agradecimento mesmo. Agradecer as meninas até, assim, porque é o canal direto que a gente teve com você. E é isso. Mais uma vez, um ponto muito bem dado na nossa rede, assim. Vai ser legal. Vai ser legal visitar a escola também. Eu gostaria muito de voltar. E conhecer, na verdade, as turmas e como acontecem essas apresentações, até pra gente ir lá participar com plateia mesmo. Claro. É legal a gente conversar sobre. E dizer que o Território Livre FM tá aqui e que quando vocês precisarem ou quiserem mandar pra gente a programação, a gente coloca lá no nosso humilde Instagram, a gente divulga pros nossos amigos também e principalmente a gente vai. Que é importante pra gente também, como estudantes de artes, não é mesmo? Quem faz teatro tem que ver teatro. Eu acho que é importante para nossa formação mesmo. Muito obrigada a você, muito obrigada a nossa videomaker, maravilhosa, maquiada. Obrigada mesmo. E aí que seja só o primeiro passo para que a gente continue essa conversa aqui, lá, na rua. Obrigada. Enfim, Foi um obrigada. prazer, muito legal estar aqui, conhecer o trabalho de vocês, que vocês possam seguir trazendo essa informação, uma informação de qualidade, reflexiva. Isso é muito importante, a gente precisa disso. E gratidão por estar aqui hoje com vocês. Agradecida também. Valeu. Então vamos a isso. Obrigada, Leonardo, pela técnica. Amanhã a gente vai fazer uma coisinha no Facebook sobre isso, mas amanhã, dia 22, a partir das 9 horas da manhã, tem um evento chamado Junta Todo Mundo na Praça. Mano, chega a hora que você quiser, porque vai ser das 9 da manhã às 22 horas da noite. A hora que você pintar na praça vai ter coisa acontecendo. Lembrando que tem o show do Primeiramente também. E é isso, e daqui a pouco a gente conversa mais no Pensar Ribeirão Pires. Alô, você está sintonizado na rádio. Gente, muito obrigada mesmo. Que agradeço. Foi legal. E vejam se vocês conseguem ir, gente, lá. Aí me avisa, eu deixo o convite pra vocês. A gente gosta de credenciais. VIP. Não, eu deixo sim, me avisa quando vocês querem ir. Eu vou falar agora, porque eu acho que a gente... Oi, Pensar, tudo bom? Pensar Ribeirão Pires, eu esqueci que vocês estavam aí. Mas é isso, muito obrigada Pensar Ribeirão Pires por acompanhar. Se você quiser comentar essa live, ela vai ser acompanhada e monitorada durante a semana. Você que está em casa, se arruma aí, vamos até o CRI, vamos acompanhar o processo de finalização de um curso chamado Promotoras Legais Populares, um curso de mulheres para mulheres. E vai ser foda, se prepara que ano que vem tem mais, se Deus quiser, e as Mulheres na Trincheira conseguir. É isso, muito obrigada. E comenta aí o que vocês quiserem que a gente vai mandando brasa aí durante a semana. Fechou?